Olá! Durante 2020, a Covid-19 mobilizou cientistas ao redor do mundo, procurando entender a pandemia e buscando soluções. Aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, alguns pesquisadores participaram de projetos e pesquisas e nós produzimos algumas matérias a respeito. E na primeira de hoje, você vai ver os resultados surpreendentes de uma delas. Acompanhe! Quando deixou a China rumo à Europa e os vizinhos asiáticos entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, o coronavírus encontrou em algumas regiões do mundo condições particularmente favoráveis à disseminação. Nós estamos vivendo hoje um momento inédito em que está ocorrendo o maior adensamento populacional em todo o planeta. Ou seja, nesse momento as grandes cidades, também conhecidas, especialmente as maiores como megacidades, metrópoles, megalópolis, se encontram num processo de crescimento bastante forte que está fazendo com que cada vez mais a população do planeta se encontre situada em cidades e não na área rural. Aglomerações podem aumentar a probabilidade de transmissão de doenças infecciosas, segundo uma pesquisa da Universidade de Genebra. E isso não seria diferente com a Covid-19. Por isso, uma das medidas adotadas na tentativa de minimizar a disseminação da doença foi o isolamento social. A gente sabe que nos territórios vulneráveis esse isolamento social é muito dificultado, quando não impossível, por todas as questões de precariedade, violência doméstica, precariedade habitacional, né, violência doméstica, entre outros. A pandemia é um fato principalmente urbano, né? E as cidades, elas são aglomerações de pessoas e de recursos. Então, a pandemia, ela tende a se expandir com mais velocidade pela transmissão de contatos, quando os contatos são mais densos. Mas como frear a doença nos adensamentos urbanos? Esse é um dos pontos que estão sendo pesquisados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo elegeram comunidades no Brasil e no exterior a fim de observar ações, reações e respostas à pandemia a partir dessas comunidades. A gente mapeou, sistematizou informações de mais de 150 experiências e, ao mesmo tempo, a gente também inicia um processo de uma análise comparativa com comunidades emblemáticas, como as comunidades de Paraisópolis, em São Paulo, Redes da Maré, que ficam no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e o Bairro 31, que é uma das favelas emblemáticas da cidade de Buenos Aires, Argentina. E as respostas têm se mostrado surpreendentes entre as comunidades organizadas. A resposta das comunidades organizadas no momento da pesquisa mostrava que, em algumas situações, essas comunidades tinham indicadores muito melhores do que as médias das suas respectivas cidades. Exemplo disso é a comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Na tentativa de conter a disseminação do vírus, a comunidade se organizou para mapear os casos e amparar os moradores diante de qualquer emergência, seja ela médica ou social. Paraisópolis montou um conjunto de presidentes de rua, cada um responsável por 50 casas, se eu não estou enganado, e brigadas de socorristas, ambulâncias de plantão, também ações de distribuição de alimentos, primeiros socorros, e, enfim, uma série de coisas que estão lá elencadas. Tiveram várias experiências interessantes aqui, a proximidade aí dos barracos ou das casas, foram encontrados vários lugares maiores
por exemplo, como escola desativada. Fizeram um trabalho todo de remanejar temporariamente dos barracos mais lotados, por exemplo, crianças, em barracos que existiam convívio de crianças com avós. E sabe o que isso resultou? O número de óbitos por 100 mil habitantes de Paraisópolis é 2 vezes menor do que a média do município de São Paulo. E aí você pode pensar que isso se deve ao fato da comunidade ter mais jovens do que idosos. Mas a comparação foi feita levando em conta a mesma faixa etária. Eles compararam o número de óbitos entre a população idosa de Paraisópolis e o número de óbitos da população idosa do entorno de Paraisópolis, que é exatamente o Morumbi, que é um dos bairros mais de alta renda de São Paulo. A comunidade de Paraisópolis estava cuidando melhor dos seus idosos do que a população de alta renda dos bairros do entorno. Somos agora o 3º país do mundo em número de casos, mas nós somos o país com maior índice de mortalidade dentre os casos infectados, né? Dos 4.800.000 infectados, nós temos aí, pelo dado recente, quase 130 mil mortos. O Brasil é considerado um dos países com maior densidade populacional no mundo. Esse pode ser o principal fator que nos coloca como uma das nações mais infectadas e impactadas pelo novo coronavírus. Mas que tal aprendermos com as experiências das comunidades que embasam a pesquisa citada nessa matéria? É hora de fortalecer os vínculos sociais para termos melhores respostas no enfrentamento da pandemia e tudo que ela carrega. A recomendação é que elas, de alguma forma, se organizassem, se consorciassem para ganhar musculatura, ganhar escala, para conjuntamente ter mais condições de enfrentar o impacto da pandemia. Não é promover o isolamento social, não é promover o desadensamento, mas é fortalecer esses vínculos sociais, ganhar musculatura, ganhar escala, como um aumento da capacidade de resposta. Então, acho que nesse momento nós temos que olhar as nossas cidades, tanto aqui quanto internacionalmente, como lugares de resistência, né? De defesa da vida, nesse sentido, contra essa pandemia ou contra qualquer outra que se coloque desse jeito, que use aglomeração para poder se reproduzir. E durante a pandemia, pesquisadores também buscaram alternativas para atender à demanda por equipamentos que salvam vidas. É o que você vai ver na próxima matéria. Respirar é algo tão automático que a gente até esquece que faz isso pelo menos uma dezena de vezes por minuto. É porque respirar é essencial para a vida. Precisamos de oxigênio para produzir ATP, a molécula que fornece energia para as células do nosso corpo. Infelizmente, algumas pessoas infectadas pela Covid-19 podem enfrentar um sintoma grave, a inflamação pulmonar. Ela impede que o indivíduo obtenha o oxigênio que o corpo precisa. Uma sensação apavorante. Quando a inflamação é grave, é preciso usar um equipamento chamado de respirador ou ventilador mecânico. Um aparelho caro e que se tornou escasso com a pandemia. Isso gerou uma corrida contra o tempo para desenvolver novos tipos de respiradores mais fáceis e baratos de produzir. E um time de professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie está participando desse processo. São engenheiros mecânicos, eletrônicos e mecatrônicos, além de um professor de fisioterapia, um aluno de design e um médico que trabalharam em um ritmo intenso. Tudo para, em poucos meses, desenvolver o respirador MacBreathe. Nós fazíamos reuniões que começavam todo dia, hein? Começavam às 9 horas da noite e se estendiam até, eu tenho uma delas aqui, se estendeu até 00:20, tá certo? Para você ter uma ideia. Um respirador mecânico é um equipamento complexo.
porque ele precisa injetar ar mecanicamente dentro do pulmão do paciente, um órgão do nosso corpo que é delicado. Essa entrega do ar para dentro dos pulmões, ela tem que ser feita de forma muito precisa e adequada, porque senão o próprio ventilador mecânico ou respirador pode lesar o pulmão, visto que o pulmão ele tem partes muito delicadas. Por isso, o respirador precisa de mecanismos que façam o ambu trabalhar de forma precisa para fazer a ventilação artificial do pulmão. O ambu é um reservatório de plástico, tá certo? Bem flexível, parecido com uma garrafa PET daquelas grandes, né? Só que ele tem as duas extremidades abertas, uma para a entrada do ar e oxigênio e a outra, logicamente, ele é acionado por um sistema de alavanca para levar esse ar com oxigênio com determinados parâmetros de volume, de pressão, tudo isso no indivíduo. Qualquer equipamento que vai ser produzido em uma fábrica exige um planejamento cuidadoso para que a produção em maior escala seja viável. A equipe do McBreathe contou com a parceria de uma grande empresa brasileira que levou o protótipo para ser analisado. E eles mudaram o material. Ao invés de fazer de acrílico, tá certo? Fizeram nas máquinas que eles têm lá de prototipagem rápida, né? Fizeram de nylon, né? As engrenagens de nylon, etc. Fizeram suportes de nylon, fizeram base de alumínio. Depois de poucos meses de trabalho, o respirador já está passando por testes práticos em um hospital de São Paulo. E os resultados são animadores. O próximo passo é esperar pela homologação da Anvisa. Projetos como esse mostram como um engenheiro é um profissional versátil. Ele trabalha com equipes multidisciplinares, busca soluções criativas e transforma projetos em realidade. E desses cálculos e ideias, pode surgir uma máquina como essa, capaz de salvar vidas. São tantas as notícias que são veiculadas, que são difíceis para as pessoas atualmente, que uma notícia como essa, de certa forma, ela contribui até para o bem-estar psíquico, mental, emocional. Então tem gente que está dentro, está imerso nessa pandemia, mas buscando as saídas, né? Olá pessoal, tudo bem? Como todos vocês sabem, nós estamos passando por um momento bastante delicado, é que nós sempre devemos cuidar da alimentação neste período. Que não existem alimentos, nem vitaminas e nem nutrientes milagrosos para prevenir a infecção pelo Covid. Em relação à alimentação, como que ela deve ser nesse momento? Eu devo tentar ao máximo fazer uma alimentação saudável. E para isso, seria interessante inserir frutas, verduras, legumes, cereais integrais, oleaginosas, leite derivados, além de carnes vermelhas sem gordura, peixes e frangos à nossa alimentação. Todos esses alimentos são ricos em vitaminas, são ricos em minerais, importantes para melhorar o sistema de defesa do nosso organismo. Tente fazer um cardápio diário ou semanal. Tente sentar-se à mesa no horário das refeições e estabeleça horários para essas refeições. E por fim, reserve um momento do dia para fazer atividades que te deem alegria, que te deem prazer e que te façam feliz. E pessoal, fica em casa. E o programa Mackenzie Movimento fica por aqui, mas olha, você pode acessar o nosso site mackenzie.br para ficar ligado em tudo que rola aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Projetos, cursos, atividades e lembrando que nós temos encontros marcados todos os sábados às 10h15 da manhã na TV Cultura. Eu espero vocês na próxima edição. Até lá!